Cumprimentei, um bom dia, um feliz sábado. E de manhã eu perguntei, né? Justamente por isso. Tem alguém vivo aqui nessa igreja? Porque o Gonçalo foi bem fraquinho de manhã. E agora foi a mesma coisa. Então, para aqueles que eu não cumprimentei, um bom dia, um feliz sábado. Agora estão todos vivos, né? Que bom. Deus seja louvado. Como eu já disse, me chamo Rinaldo, eu sou casado, minha esposa Geis, tenho uma esposa Geis, meu filho de 10 anos e o bebê que está a caminho. Minha esposa, inclusive, não pôde estar aqui, justamente porque estamos nos momentos finais da gestação e ela está proibida pela médica para sair de casa, ela tem que ficar só respirando em casa, viu? E aí você já sabe o que sobra para o marido, né? Todas as outras coisas. Leonardo teve que aprender a fazer N coisas nesses últimos meses agora. Estamos gratos a Deus, porque temos um ministério musical na família, eu canto com meu filho, com minha esposa, hoje eu estou cantando sozinho. Engraçado aqui, tenho amigos que trabalham comigo no escritório da Associação Paulistana, e eu saí de casa, vou colocar uma camisa branca do escritório, não vai ter ninguém lá mesmo, né? E aí, chego aqui e encontro aqui o pessoal que trabalha comigo. Bom prazer revê-los e que Deus possa ser louvado nessa manhã. Deixou seu trono, tornou-se humano, desceu do céu, se humilhou, trocou a glória por minha culpa. Somente Cristo tem tanto. Eu louvo a Cristo, Filho do Deus vivo, que numa cruz por mim se entregou, pois não há outro e nem haverá, somente Cristo é Salvador.
Bom dia, igreja. Bom dia. Que a graça e a paz de Jesus esteja com vocês. Amém? É um prazer estar com vocês essa manhã. Algumas pessoas aqui que a gente já conhece. Quando o Rinaldo falou de algumas pessoas da associação, ali eu já visualizei alguns. Igual a gente vê muitos relances, a gente vai por ali. E outros, como a irmã aqui, que é lá da igreja do Parque da Doroteia, né? Não sei se ela está perguntando aqui agora, né? Mas, beleza. E os demais, que Deus possa abençoar a vida de vocês. Nessa manhã, nós queremos falar sobre o poder da fé. Porque nós estamos vivenciando momentos um pouco complexos nesse mundo que vivemos, onde eu e você devemos analisar como anda a nossa fé. Porque uma coisa é a gente ver quando tudo vai bem. Outra coisa é você ver quando a coisa vai um pouco diferente. E no mundo que vivemos agora, a gente vê muitas pessoas vivendo com incógnita, com a pergunta: o que será o amanhã? Cada dia que se passa é um reflexo do que o Brasil, o mundo está vivendo. Dias incertos, dias de coisas que você e eu pensamos, como que vai ser o modo de sobrevivência de cada um? E quando eu cheguei aqui, a irmã estava me contando algo que ocorreu com ela. Foi pagar algumas coisas, perdeu uma quantia de dinheiro, e alguém fez questão de colocar o famoso pezinho, né, para dizer que não veio nada, e pegar o dinheiro e ir embora. Esse é o mundo que vivemos, um mundo onde ainda existem pessoas que não inspiram confiança e tem aqueles que inspiram confiança. Mas devemos cada dia caminhar com Deus, viver a palavra de Deus e brevemente continuar a nossa caminhada da fé, vivendo pela fé, e a fé será mais ainda testada e provada. Então precisamos vivenciar agora que é o tempo de graça, o tempo de salvação para mim e para você. Como o irmão falou, a gente tem um canal no YouTube chamado Voz Ativa. Nós estamos com 486 inscritos, 215 vídeos. Não só minha participação, tá? Tem Coral de Moema, tem o nosso amigo Ivan Aquino, que vai estar aqui amanhã com outro músico também, amanhã à noite. Então amanhã vai ser só louvor e adoração. Você é nosso convidado, está aqui com a gente, tá bom? Traga amigos, traga convidados, porque amanhã a gente vai fazer apenas uma reflexão no final, de alguns minutinhos só. Vai ser mais um louvor e testemunho também, e oração, obviamente. E ali a gente tem a participação de vários pastores, músicos, testemunhos, tem muita coisa lá dentro desse canal. Então, você nos ajude aí, se você puder, se inscrever no canal. Depois eu passo o link para o nosso amigo Arnaldo, ele coloca no grupo da igreja, e você pode ter acesso ali, e você vai ter vários conteúdos bons, palestras sobre Apocalipse, sobre Daniel, de saúde, família e outras coisas mais, tá bom? E se você tiver um testemunho e quiser participar do nosso canal, me procure, a gente pode combinar em algum momento, gravar você e postar lá. Sem mais delongas, eu quero convidar você, da forma que você está, para a gente fazer uma oração para o estudo da Palavra de Deus. Oremos neste momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos ao Senhor pela vida, pela saúde, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Como o Rinaldo cantou, o Senhor é o nosso Salvador, e breve o Senhor irá voltar a essa terra. Rogamos, ó Santo Espírito do Senhor, ilumine a nossa mente na compreensão da Tua Palavra nessa manhã. Perdoe nossos pecados, fortaleça nossa fé, e nos dê a Tua paz e o Teu perdão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Existe entre nós alguém ainda que não é membro batizado da igreja? Alguém que não é batizado? Só levanta a mão. Ninguém vai chamar você aqui à frente. Temos um ali. Qual que é o seu nome? Mateus, seja bem-vindo. Ah, mas alguém que ainda não é membro batizado da igreja? Lá atrás. Qual que é o seu nome? Anselmo, seja bem-vindo, tá bom? E que Deus possa abençoar a vida de vocês. Muito bem. No mundo que vivemos, há grande força, ou seja, a grande força que nós vivemos hoje no mundo. Existe vários tipos de força. Por exemplo, tem a energia elétrica, que ela é produzida lá da hidrelétrica, né? Eles armazenam um pouco de água, as geradores, as turbinas, até chegar na subestação e chegar em nossas casas
a força da energia elétrica. Claro que se alguém quiser sentir, é só colocar o dedo na tomada. E dependendo do grau, pode ser 110 volts, 220 ou 600 volts ou mais. Eu sempre falo de um amigo meu que uma vez tomou, ele estava batendo uma laje e a laje pré-fabricada encostou no fio de alta tensão, tomou 15 mil volts. Tá vivo até hoje, irmão Sérgio. Mas foi levado para o hospital, foi socorrido, está bem, graças a Deus. Agora, imagine na Bíblia a gente ter a força de um personagem chamado Sansão. Sansão, vocês sabem que ele, posteriormente, ele matou, vamos dizer assim, num só dia, 1000 filisteus com a queixada de um burro e matou um leão. Então imagina a força que Sansão tinha. Só que a força que ele tinha era originada por Deus, um voto que sua mãe fez ali com Deus. O homem moderno criou muitas máquinas. Você pode observar na próxima imagem, criou muitas máquinas gigantescas, tratores que derrubam, que escavam e transportam. Essa é a força da energia. Porém, a força hidráulica transformou em uma energia potencial que é chamada energia elétrica. Agora, a força da eletricidade movida pelas indústrias do nosso país, dizem que não usa totalmente, apenas 25% é usado desse recurso no mundo. Mas a ciência descobriu que é uma força maior que a força atômica. Ou seja, por isso que hoje existem países que fazem bombas atômicas para tentar devastar um país ou outro. Imagina uma bomba atômica, talvez o Irã, ou talvez a Coreia do Norte, ou a China, se usasse isso. Não existiria. Se na época da Primeira e da Segunda Guerra usou as bombas que destruiu parte do próprio Japão, imagina usando essa bomba atômica hoje. Mas há, porém, uma força muito maior. Essa força é o poder da fé. Quando a gente olha para esse texto de Mateus 17:20, diz claramente que nada vos será o quê? Impossível. Talvez você e eu possa estar vivenciando alguma dificuldade, algum problema. Eu não sei o que se passa com você, você não sabe o que se passa comigo. Nós, entre irmãos aqui, nós nos convivemos aqui, um momento juntos aqui, viemos na reunião pelo sábado pela manhã, a gente se confraterniza, a gente bate papo, conversa, ora e interage na própria lição. Mas no dia a dia, você sabe o que se passa com seu irmão lá dentro da sua casa, na casa dele, você o visita, porque uma coisa é nos conhecermos aqui. Você sabe onde mora o seu irmão, o seu convidado, o seu amigo. Mas notem que a Bíblia diz que a semente, que é o grão de mostarda, ela é minúscula. Se dizer que a montanha está aqui, passa para cá ou passa acolá, quer dizer o seguinte: filho, ainda que seja impossível para você, é possível para o nosso Deus eterno. Nós sabemos que em breve nós passaremos por grandes provas. Se hoje o mundo, o Brasil, está passando por um momento de decadência em todas as áreas da vida, seja ele política, saúde, segurança e educação, agora o que dirá as provas finais que está para acontecer ao nosso redor? Nós estamos vivendo ainda, podemos dizer, o princípio das dores, mas o fim do fim que estamos já vivenciando, que antecede a volta de Jesus. Porém, você fica pensando o seguinte: o que isso tem a ver comigo? O que tem a ver o poder da fé? Porque Israel estava preso ali, cativeiro, durante muitos anos. Agora Deus suscita Moisés, e Moisés diz o seguinte: olha, Senhor, eu não sou digno para liderar esse povo, eu sou um homem gago. E agora em Êxodo capítulo 3 e Êxodo capítulo 4 começa o diálogo de Deus para com Moisés e Moisés para com Deus. E Deus fala: Moisés, apenas vá, porque eu vou te usar. Primeiro, ele passou 40 anos lá com o faraó, sendo educado com toda a educação, com toda a cultura egípcia. E agora um dia ele vê um dos seus contemporâneos, um dos seus conterrâneos sendo maltratado pelo exército de faraó. E agora ele mata aquele egípcio, foge para o deserto, passa mais 40 anos, e então ele volta com a idade de 80 anos para liderar o povo de Deus
para marchar. E agora Deus fala: Moisés, fala para o povo que marche. O que o povo fez? O povo marchou, mesmo sob a reclamação e com medo, porque falava assim: mas lá no Egito a gente tinha pepino, a gente apanhava, a gente era feliz. Agora nos traz para o deserto para morrer de fome e sede. Mas o povo esquecia que o tempo todo Deus mandava a nuvem para cobrir do sol, mandava o fogo para aquecer e proteger de outros animais perigosos da época. E agora Moisés falou assim: puxa vida, mas que povo reclamão, povo chorão o tempo todo. E Deus deu paciência para Moisés, usou Arão, usou Miriam, e o povo então marchou. Deus abriu o mar vermelho e o povo passou em terra seca. Quando o exército de Faraó entrou para atacar o povo de Deus, as águas voltaram ao normal e toda aquela carruagem, todos os soldados pereceram naquela água. Será que nós hoje teríamos essa mesma coragem? Deus é para você: filho, filha, marche, eu estou com você. E o que dizer das muralhas de Jericó? Quantas voltas que o povo deu? 7 voltas. O que eles fizeram? Apenas tocar o quê? Apenas tocar a corneta, nada mais. Não usar nenhum instrumento de guerra da época. E as muralhas foram derrubadas. Agora imagina Deus chamar Gideão, e Gideão chamar quantos homens para a guerra? Lembra lá? 32 mil. Desses 32 mil, quantos ficaram? 300 apenas. Isso é o poder da fé. Nós vamos ver num momento tão crítico, tão completo desse mundo, desse Brasil, que você não entende mais o que é justiça, o que é injustiça, o que é a verdade, o que é o erro, porque as pessoas aplaudem o erro, aplaudem a injustiça e deixam a verdade por terra. E aí você fica pensando: agora nós, como povo de Deus, devemos vivenciar o poder da fé. Davi enfrentou o gigante Golias. E o que ocorreu com ele? Ele venceu. Mas não pela sua força, porque ele não tinha capacidade. Davi é aquele menino mais raquítico, que não mais raquítico, e Deus o usou com apenas uma pedra. Vá, porque eu estou com você. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Esse capítulo inteiro é chamado como o Heróis ou a Galeria do Herói da Fé. Mas a gente vai ler apenas alguns versos aqui. Hebreus capítulo 11. Você pode abrir no seu smartphone, Bíblia, papel, mas fica à vontade, me acompanhe por gentileza em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 1, você já conhece esse verso, diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Verso 2: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Verso 3: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir de coisas que não aparecem. Verso 6: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Versículo 8 a 10: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Verso 9: pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Verso 10: porque aguardava a cidade que tem fundamentos, do qual Deus é arquiteto e edificador. Versículo 30 de Hebreus capítulo 11: pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeada 7 dias. Verso 31: pela fé Raabe, a meretriz, não foi destruída,
com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Verso 32. Que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para se referir ao que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e os profetas. Se você for ler o relato, você já conhece. Aqui nós temos exemplo de homens e mulheres que obtiveram não chegar à terra prometida, mas testemunharam e estão no pó da terra, aguardando o retorno de Cristo para ir para o céu. Claro que seguir Jesus significa renúncia de coisas, significa deixar esse mundo secular, esse mundo de filosofias humanas, de tradições, e seguir 100% a palavra do Senhor. Porque se a Bíblia ela não for o nosso guia, o nosso manual, o que mais vai nos guiar nessa terra? Vamos viver uma vida superficial ou viveremos uma vida de fato com Deus? Então notem que Davi venceu Golias. Depois, pode passar para mim, por favor. Depois você vê Daniel e seus amigos sendo levados cativo, na idade de 17 anos de idade, da sua terra original para a terra da Babilônia, e agora é levado como escravo. Primeiro texto de Daniel, capítulo 1. Ali chega o copeiro, chega Daniel e fala o seguinte: dê para nós apenas águas e legumes. Resultado, depois de algum tempo, estavam mais bonitos, mais robustos do que aquele jovem que comia a iguaria do rei. Daniel capítulo 1, embora alguns possam dizer que fala de alimentação, mas foi um teste de fidelidade e de obediência para com Deus. E aí descorre o livro do próprio Daniel, capítulo 2, já descreve a estátua, o sonho, a interpretação. Novamente Daniel é colocado ali para a prova. No capítulo 3 de Daniel, em paralelo com o capítulo 13 de Apocalipse, aonde vê novamente sendo testados os amigos de Daniel, e ele estava em outra parte. Em algum momento, ali no capítulo 3, verso 16 e verso 17, o rei falou o seguinte: Sadraque, Mesaque e Abednego, vocês vão se ajoelhar ao som de todo instrumento? E eles responderam o seguinte: isso não convém nos falar. Se o nosso Deus, a quem nós adoramos, se quiser nos libertar, ok, se não, vamos morrer aqui mesmo. Resultado, que ali o rei ficou espantado, viu um quarto homem, e era o próprio Jesus passeando no meio do fogo com eles. E ali Daniel e seus amigos foram fiéis a Deus. Daniel, depois já de certa idade, depois de 3 reinados ali cumprindo, ele estava lá dentro da cova dos leões, porque os amigos dele, entre aspas, resolveram fazer um decreto que Dário assinou, que levou a conspiração, que Daniel dominava ali 120 reinos, ou seja, ele comandava abaixo do rei do próprio Dário. E agora Daniel é jogado já dentro da cova do próprio leão. Daniel já é idoso, quase 90 anos de idade, e agora estava ali sendo testado e provado. Alguns historiadores dizem que é como se Deus falasse para os próprios leões: eu estou mandando alguém aqui para baixo, usa a ajuda de vocês, que é o pelo de vocês, como travesseiro para Daniel, e o receba bem aí. Obviamente que aqui é apenas uma alegoria, mas o fato é que Daniel não sofreu nem sequer um arranhão. Daniel e seus amigos foram fiéis a Deus pelo poder da fé. Pode ir avançando. Agora notem que quando a gente olha para os apóstolos, a gente olha para a igreja do passado e a igreja de hoje, porque na janela 10 por 40 está cada vez mais complexo falar do amor de Deus. Aqui no Brasil, a gente ainda tem liberdade. No artigo 5º do parágrafo da nossa Constituição brasileira, embora ela está sendo atropelada pelos homens da lei, mas ainda temos liberdade para ir e vir e adorar a Deus, como essa manhã radiosa, bancos confortáveis, um tempo bonito como essa igreja. É que nós estamos todos reunidos nessa manhã para continuar a adoração e louvor
ao nosso Deus. Mas muitos dos nossos irmãos, em países da Ásia, da África, talvez da América Central, América do Norte, talvez na Europa ou em outros países, não tem a liberdade para cultuar e adorar a Deus como nós temos aqui. Na Coreia do Norte, por exemplo, o ditador comunista lá que existe, se alguém for pego adorando outra coisa a não ser o ditador, ele é punido e morto. E com isso a gente vê ao longo do mundo homens dizendo que fala o seguinte: ó, eu que mando e desmando em meu país. Mas a gente sabe que o evangelho sendo pregado, seja ele através da saúde, seja através da educação, seja através da música, através da rádio ou televisão, a mensagem do Senhor é esperada nesses países onde eu e você não podemos ir, mas a nossa oferta, o nosso dízimo é contribuído para ajudar na expansão do evangelho a essas pessoas. Já imaginou você estar ali na Angola e algum grupo de irmãos reunidos debaixo de uma árvore, tudo simples, adorando a Deus, cultuando a Deus pelo poder da fé? E aqui nós temos todo o conforto. A gente tem ônibus, tem veículos, pode-se usar talvez uma bicicleta, uma moto, um carro, não importa o meio de transporte, mas nós temos essa liberdade de poder ir e vir. Lá nosso irmão não tem isso, tem que adorar de forma bem discreta. Agora imagina aí no passado os apóstolos dando a sua vida em prol do evangelho. Essa primeira foto, lembra de quem? Qual personagem bíblico aí? Pedro. Falou: eu não sou digno de morrer como o meu mestre. Ele morreu crucificado de cabeça para baixo. A história diz que muitos homens e mulheres foram mortos por causa da palavra de Deus. O rei Manassés, que foi um rei ímpio e mau, mandou colocar o profeta Isaías dentro de uma casca de uma árvore, segundo a história, e mandou serrar ao meio. Agora imagina mais tarde esse rei se tornando cristão e morreu salvo em Jesus. Imagina o rei lá, Nabucodonosor, que escreveu Daniel capítulo 4, em algum momento ele olha para o seu reinado e diz: ó, tudo isso foi eu que fiz. E depois vira animal, fica 7 anos, depois Deus volta a sua sanidade para ele, e agora ele escreve o livro de Daniel capítulo 4. Imagine um contexto de pessoas ímpias e más, que hoje conhecem o evangelho, é transformado pelo poder de Deus, e agora passa a seguir a pessoa de Cristo Jesus. Você conhece pessoas que bebiam, usavam drogas, que hoje está no caminho de Deus? Eu tenho um amigo que é pastor hoje lá em Rondônia, o pastor Israel, trabalhou comigo como obreiro bíblico, mas antes ele era uma pessoa que usava narcótico, ou seja, ele liderava isso, mas o evangelho chegou até a sua vida, e aí ele foi trabalhando e se tornou obreiro, e hoje ele é pastor. É claro que você conhece inúmeras histórias de pessoas assim, pessoas que bebiam, não mais bebem hoje e servem a Deus, pessoas que viviam num outro mundo de fantasia, num outro mundo secular, e como conheceu o poder do evangelho de Cristo Jesus, que é boa nova salvação, teve a sua vida completamente mudada. Agora, o que dizer, talvez, hoje no mundo que vivemos? Temos a nossa liberdade de poder ir e vir, mas a gente sabe que essa liberdade ela vai acabar. Quando? Não sei. Mas as leis que estão sendo colocadas, os trâmites que estão sendo feitos, tudo para dizer que é a questão da ecologia, da natureza, do domingo verde, tudo combina com uma coisa que nós sabemos, que é a questão do decreto dominical. Nada vai divergir na questão de que essas leis que estão fazendo hoje para a questão de você economizar água, para você cuidar do verde, tudo isso é história, é lorota, é para decretar um dia de guarda que o mundo quer que guarde, através de um único líder político e líder religioso. A nossa fé será testada e provada. Se hoje eu e você, passando por pequenas provas, quando as coisas apertam, a gente fala: ai, Jesus, me ajuda, e a gente às vezes relaxa, ou às vezes a gente deixa de lado, porque, como diz o cantor Luiz Cláudio, é muito fácil ser cristão quando tudo vai bem, quando a conta bancária está bem,
a despensa lá do armário tá ok, a sua casa tá ok, todo mundo saudável tá ok. E quando vem as provas? E quando vem as dívidas, a falta de dinheiro? Quando vem os apertos? Sabe, nós não devemos nos apegar tanto a essas coisas, embora eu e você precisamos disso para a nossa manutenção, para a nossa subsistência da vida. Porque Deus fala o seguinte: filho, buscai em primeiro lugar o quê? E todas as coisas vos será acrescentada. Não há pecado você continuar trabalhando, estudando, fazendo faculdade, negociando, comprando, vendendo. Não há pecado nenhum nisso. Crescer, para você prosperar, abençoar outras vidas e assim por diante. Mas nós não podemos esquecer o quê? Do reino de Deus. Pode passando. Portanto, quando você olha para a história, você vê os reformadores, homens que deram suas vidas em prol da palavra do Senhor. Pode passando. E aí vem a pergunta: o que é fé? A melhor definição você pode ver na tela comigo aqui, ó. Firme fundamento, não fundamento falso. Prova das coisas é preciso provar, examinar. Fé é a certeza consciente, racional daquilo que cremos. A fé não deve ser cega. Não podemos crer com a cabeça dos outros. Ter fé é viver aquilo que cremos, é confiar. Crença sem prática não é fé. Tiago 2, versos 19 e 20 fala isso. Que o inimigo conhece, crê e estremece. E a fé sem obras é morta. Pode passando. Como obter a fé? A fé vem pelo ouvir. Romanos 10, 17 diz que quando você examina a palavra de Deus, quando a gente ora a Deus, a nossa fé ela é o quê? Acrescentada. E assim, através da comunhão com Deus, através da justificação, ou seja, a justiça de Cristo em nossa vida, e a glorificação, que é o último estágio, será completado na volta de Jesus. Ela se robustece pelo exercício. O que fizeram os discípulos? Deixaram tudo e o seguiram. Passaram fome, necessidade. Deus os guardou. Deus sempre provê para mim e para você o básico, o necessário para nós vivermos nessa terra, para viver neste mundo. Deixa eu perguntar para você aqui: você já passou por um momento de dificuldade na vida? Quantos já passaram? Você já passou necessidade de alimento na sua vida quando você era mais jovem? Muito bem, você aqui entende o que eu estou dizendo? Quando eu tinha 7 anos de idade, morava eu e minha mãe já falecida, e ela saía para trabalhar, falava: filho, ó, tem esse pão aqui, seco, você tem esse macarrão branco aqui, peguei umas folhas de folha de abacate, fiz um chá, você toma com isso. Era a alimentação que a gente tinha. Isso lá em Minas Gerais, isso há uns anos, tempos atrás. Hoje, às vezes eu fico observando pessoas que às vezes assim, os mais experientes aqui entendem, mas os mais jovens às vezes escolhem o que comer. Ah, mãe, pai, eu não quero isso, eu não quero aquilo. E quantas pessoas lá fora que não têm o que comer? Quantas pessoas lá fora estão morando na rua devido ao egoísmo do ser humano, tem levado ao quê? A desigualdade social, tem levado o ser humano ao egoísmo, à miséria, à fome. E com isso, a pessoa que tem mais recurso, ela quer ter mais recurso, é o que fala de Tiago 5, 1 a 6. A riqueza fraudulenta, e enquanto isso oprimindo as pessoas mais simples, com menos recurso. Imagina hoje alguém trabalhar, como você viu a próprio exemplo da carta missionária de ontem, ou seja, da lição do pôr do sol, falando ali, da pessoa viver com $3. O que é isso? E às vezes nós temos o arroz, temos o feijão, temos o macarrão, temos uma alface, temos o tomate, qualquer outro tipo de verdura. Para aqueles que ainda comem carne ou aqueles que não comem, não quero isso não. Valorize o que tem. Quantas pessoas na rua que não tem o que comer nem aonde abrigar, por dois motivos. Às vezes pode ser pela circunstância ou pela escolha. Às vezes sai do seu estado, do seu país, cai para cá. Quantas pessoas fugiram da Venezuela, fugiram de outros países,
e estão obrigados pelo nosso país afora, por outros tentando sobreviver. Quando você olha para Cuba, atrasado, um povo vivendo uma miséria, porque homem está lá no poder, quer dinheiro e poder, o povo vive ali. Eu vi reportagem essa semana de dando um pãozinho para cada pessoa na casa. Eu pensei, Senhor, e aqui a gente está rico porque a gente tem alimento. Tudo que se planta, que nosso país produz, cresce. Temos água em abundância. Não pense que o povo está interessado na Amazônia para dizer que é cuidar, não é mentira, quer ouro e prata, quer poder e dinheiro. Mas em breve Jesus vai voltar para acabar com isso. Ele fala, filho, busca o reino de Deus, as outras coisas serão acrescentadas. Pode passando. O que faz a fé? Olha aqui, ó. Remove montanha de dificuldade. Eu falo isso por experiência que eu tenho vivido no meu dia a dia. Abre caminhos onde não havia caminho. Dá-nos poder para vencer. A fé faz ver o invisível. Eu e você não podemos ver a Deus, mas pela fé o contemplamos. Por quê? Por causa do pecado que existe entre nós, a sua glória poderia destruir a nós, mas a gente contempla pelo olhos da fé. Tudo que é possível para aquele que crê. Quanto? Tudo. Basta cremos. Hebreus 11, 8 a 10 diz: há fé no mundo hoje. O que faz você lembrar desse texto aqui? Lembra de Mateus 18, verso 8? Porventura, quando o Filho do Homem voltar nessa terra, achará fé na terra? Porque está igual o Tomé, tem que tocar para crer, para ver. Tomé perguntou: Senhor, mostra-nos a tua graça. Pô, mas você está andando comigo o tempo todo, você não vê? Está em João 14, verso 4. E aí Jesus falou o seguinte: ó, eu sou o quê? O caminho, o que mais? A verdade e a vida. É muito fácil quando você dizer para o seu irmão assim: olha, vai tudo bem, bate nas costas do seu irmão, da sua irmã, mas você não estende a mão para ajudar. Talvez o seu irmão está interessado em questão de dinheiro, o alimento, ele quer que você o ajude em trabalho. Você tem uma empresa, se você sabe onde você pode colocar seu irmão para trabalhar, através do trabalho ele vai tirar o seu sustento para a sua manutenção de vida. Só isso. Eu fico pensando hoje, os homens ricos desse Brasil, desse mundo, se apegam aos seus bens. Cristãos se apegam aos seus bens. Mas quando a pessoa descansa, leva alguma coisa consigo? Nada. Não adianta esses bens na hora da doença. Tudo isso fica para trás. O materialismo é a filosofia do dia a dia. As pessoas não tiram tempo para meditação, oração, leitura da Bíblia, comunhão, relacionamento com Deus constante. Então é necessário ter as três coisas: comunhão com Deus, relacionamento entre irmãos e o senso da missão, CRM. Comunhão, relacionamento e missão. Amizade entre todos é preciso ter. Cada um aqui tem um estado diferente, cidade diferente, pensamento diferente, mas é necessário relacionar-se um com o outro, ter a comunhão com Deus individual, coletivamente nós somos o que fazendo, e o senso da missão, que é anunciar Jesus para as pessoas. Talvez você pense: ah, Daniel, mas eu não sou uma pessoa de oratório, de vir à frente falar. Mas você pode convidar um amigo, trazer aqui na igreja. Temos pessoas prontas para fazer estudos bíblicos. Você pode aqui trazer diversas pessoas e aqui juntar aqui o irmão Geraldo, o Arnaldo, o pastor que aqui está, e outras pessoas preparadas para o quê? Fazer uma série de estudos com essas pessoas. Levar Jesus para essas pessoas e mostrar. Aí eles decidem se querem ou não ir para o céu. Isso é o poder da fé. Porque no mundo que vivemos em dia e fora, é fácil falar de coisas que a ciência fala, que o mundo filosófico fala, que as tradições falam, das ideologias que são colocadas, uma série de coisas. Mas falar da volta de Jesus, falar de Jesus, um homem que foi um revolucionário, para alguns foi mercenário, um homem histórico, para falar de um Deus que vai voltar a essa terra, para falar de um Éden que foi criado por Deus, para falar que nós viemos do pó da terra, que o homem é um ser mortal, mas quando Cristo voltar vai receber uma vida para nunca mais morrer. Você vai dizer assim: você está louco? Porque o apóstolo Paulo
Ele falou: a pregação ela é loucura para o homem sábio, mas para nós que somos chamados de loucos é sabedoria de salvação em Cristo Jesus. Essa é a diferença. Por isso que é o poder da fé. O justo viverá pela fé. Isso Lutero conseguiu ver lá em Romanos 1, 16, 17, claramente. Falou: filho, não é através de penitência, não é através de obra ou sacrifício, mas é através da fé onde? Em Cristo Jesus que você é salvo, através da confissão diretamente a Deus. E assim foi que aconteceu. O povo de Deus está se preparando para onde? Para a volta de Jesus. Quem fala essa frase aqui? Leia comigo. Vamos lá, todo mundo junto. Pensando o quê? Aí você pergunta: onde é que está esse texto? 1 João 5, 4. Lá diz claramente que a fé que vence esse mundo. Que fé que é essa? É a fé de Jesus. Apocalipse 14, 2 diz o quê? Aqui está a perseverança dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus. Embora a palavra está em, mas é a fé de Jesus no original. A fé de Jesus. Que fé que é essa do próprio Jesus? A fé que ele deixou o céu, veio à terra, nasceu, cresceu, foi apresentado, foi batizado, cumpriu seu ministério, morreu numa cruz, passou 40, ainda depois de ser ressuscitado, passou 40 dias orientando 500 pessoas, subiu para o céu, está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso e há de voltar a essa terra com poder e glória. Não virá como um frágil bebê, mas virá como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aí ele vai dizer o seguinte: ó, presidente, rei, sujo, acabou, agora quem vai comandar sou eu. Esse mundo virou bagunça. Um fala que manda, o outro fala que manda. Ó, se você não fizer isso, você não vai receber aquilo. Se você não tomar isso, se você não fizer aquilo, você não vai ter direito de ir e vir. No reino de Jesus haverá justiça e paz. Pode passando. No reino de Jesus haverá alegria e eterna felicidade. Aí eu pergunto para você: aqui nós temos 4 imagens. A primeira imagem mostra ali lá em cima árvores, um caminho bem lá no fundo, com vida, luz. O outro caminho negro, morte. Do lado de cá mostra uma placa bem ou mal. E aqui fala da morte, ali fala daquele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Esse Jesus em breve voltará. Pode passar. E ele fala para mim e para você: filho, mantenha comunhão comigo, porque a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Se você pegar Isaías 64:6 e analisá-lo num contexto mais profundo, não vou dizer as palavras aqui, mas o texto é bem pesado. A gente não vale nada, mas pelo sangue de Cristo e pela graça de Jesus e pela fé nele, nós podemos ser salvos. Porque você foi encontrado, redimido e lavado pelo sangue de Jesus. Pode passando. Portanto, esse Jesus em breve voltará para buscar. Não é utopia, não é irreal, é real. Embora o mundo diz assim, no mundo tecnológico, no mundo da ciência, no mundo avançado, no mundo de ideias, mas o homem está vivendo um tempo do iluminismo no século XIX, com tantas coisas aparentemente boas, mas desculpa a palavra, está sendo bobo, porque muito estudo, muito enfadamento para dizer que não é nada, tanto conhecimento para dizer o seguinte: ó, isso você pode usar, a ciência provou, mas e a medicina? Vocês viram ao longo da pandemia, foi isso. A ciência tem a resposta. Falei, mas onde fica a medicina? Falou-se tanta coisa e agora vai descobrindo que foi um monte de mentira que foi falado, pregado pelo mundo afora. E milhões de pessoas entraram nessa barcada. Vidas foram destruídas, economias foram destruídas, pessoas mortas por causa de poder e dinheiro. Em quem acreditar? No homem ou em Deus? Em Deus. Na palavra do Senhor. Porque, volta para Hebreus aí comigo, capítulo 11, me acompanhe nos versos finais. Hebreus 11, vou ler dos versos 36 até o 40, para a gente fechar. Hebreus 11, 36 a 40. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, açoites, sim, até de algema e prisões.
foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio e espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Aqui se encerra o livro, essa parte desse capítulo, carta de Hebreus, escrita pelo apóstolo Paulo. E agora essas pessoas morreram aguardando o chamado de Jesus. Só pela fé alcançaremos a vitória em Jesus. Tem alguém aqui que a esposa está grávida, que vai ser menina? Se você tiver algum casal aí que algum dia for casar, surgiu o nome da criança, Perpétua. Nome bonito. Mas aqui conta a história de Perpétua e Felicidade. Duas amigas que hoje são ícones para o mundo católico. Essas duas jovens eram cristãs. E o pai de Perpétua, que era oficial romano, diz o seguinte: renuncia ao seu Deus e adora o Deus de Roma. Mas aquelas jovens continuaram firmes nos caminhos do Senhor, deram as suas vidas em prol da palavra de Deus, não queria nem saber. E elas morreram como mártires no ano de 203 depois de Cristo, e morreu fiel a Deus. Se a gente for olhar na história, a gente tem John Hus, ou John Hus como é chamado, grande reformador, foi colocado numa masmorra úmida, acorrentado, levado para a praça de Constança. Ali foi queimado. Quando a chama começou a envolver ele, começou a cantar, orar, nem gritou de dor. Jerônimo foi condenado ao ouvir o carrasco vindo de trás. Ele falou o seguinte: pode vir pela frente, põe o fogo aqui à minha vista, porque senão eu não estaria aqui, não tenho medo. Lutero pregou contra a sociedade. No momento difícil, afirmou: ainda que haja tantos demônios quanto telhas telhados, ainda assim ficarei ao lado de Deus. Nem a morte intimidou aquele homem, aquele que tem fé. Saravalora, monge reformador, pregava contra a imoralidade, foi preso e condenado à fogueira. Ao morrer disse: meu Senhor sofreu tanto por mim, por que eu não posso sofrer para o meu Deus? Portanto, nós devemos entender de que aquela jovem, ela deu a vida, e entre outros que eu acabei de citar aqui, por amor a Deus. Pergunto para você nessa manhã: será que Deus pode mudar a nossa fé? Porque sabe o que tem acontecido hoje, igreja? É que muitas vezes nós deixamos de examinar a Bíblia, Deus da palavra de Deus. Aí quando vem as vãs ideias, as vãs filosofias, a gente cai. Segunda carta de Coríntios 4, ela diz o quê? Que o Deus desse século tem cegado o quê? O entendimento dos homens. O inimigo tem cegado as pessoas para fazer um monte de barbaridade e de coisas erradas para contra os filhos de Deus. E Deus faz uma pergunta para você essa manhã: como anda a sua fé? Enquanto o Reinaldo canta a última mensagem dessa manhã, o meu apelo vai para você que não é batizado, que pensa um dia em entregar a sua vida a Deus pelo batismo. Se ainda você não estuda a Bíblia, procure alguém aqui da igreja, o seu amigo que o convidou, e comece a fazer um estudo da palavra de Deus, aprofunde, conheça, e acima de tudo, aceita Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. E para nós somos membros de pouco tempo, médio ou de mais tempo, Deus fala: filho, continue a caminhada. Ela vai ter coisas difíceis adiante, a gente sabe disso, mas Deus fala: filho, continue, porque Deus pode, e Deus irá nos ajudar e nos abençoar
com o poder do Espírito Santo em nossa vida. Pergunto para você nessa manhã: quantos nessa manhã têm o desejo de que o poder da fé seja uma coisa real na sua vida a partir de hoje? Mesmo que venham circunstâncias desagradáveis, circunstâncias que talvez você não queira viver. Imagina você só na sua casa, mantendo tudo, ou talvez todo mundo desempregado, e você olhar para um lado, olhar para o outro e coçar a cabeça. E agora? O que fazer? As contas chegando, faltando alimento e outras coisas mais. Imagina ser testado e provado por algum médico falar: você está com esse problema de saúde. E aí você pensar: e aí, será que Deus pode? Deus não pode. Quanto essa manhã tem desejo de colocar em prática tudo que nós vamos aqui essa manhã? Amém. Enquanto ele canta, gostaria que você abrisse a sua mente, como você já abriu para a palavra, para as músicas, para tudo que foi apresentado. Abra o coração para Deus e aceite tudo isso em nome de Jesus, porque a pessoa que fala com você aqui tem passado por isso e muito mais, mas Deus tem abençoado, Deus tem guiado, mesmo que tem hora que olha para trás assim: será que é isso mesmo? A nossa fé ela fica oscilando, isso é natural, mas vamos apegar a Deus, vamos orar, vamos buscar o poder, porque Deus tem grandes bênçãos a conceder para você, ainda nessa terra, mas a maior bênção é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Muitas vezes não entendes o porquê de ter deixado sofrer assim. Sim, parece que Deus te esqueceu e deixou de te amar. Tudo tem um motivo para acontecer e Deus sabe qual é o melhor.
azul, porque espere no Senhor. Deixe Deus operar em teu ser, mesmo que custes o sofrer. Confia em Deus e Ele tudo fará, até mesmo que parece ser mais difícil ou impossível. Deus o pode, Deus o pode, Deus o pode fazer. Deixe Deus operar em teu ser, mesmo que custes o sofrer. Confia em Deus e Ele tudo fará, até mesmo que parece ser mais difícil ou impossível. Deus o pode, Deus o pode, Deus o pode fazer. E Deus seja louvado com essa mensagem cantada. Não foi nada combinado, mas eu acho que a letra da música fechou com tudo que falamos. Deus o pode. Apocalipse capítulo 22, 17 diz: o Espírito e a noiva diz: vem. Aquele que ouve diga: vem. Aquele que tem sede, vem. Quem quiser receba de graça a água da vida. Amém. Talvez nessa manhã Deus falou para alguém que possa estar desempregado, com algum problema de saúde, com algum filho preso nas drogas, com alguém num vício, numa vida de promiscuidade, não sei. Alguma dificuldade que você, algum amigo esteja passando, algum familiar. Mas como o Rinaldo acabou de cantar, Deus o pode. Tudo que é impossível aos meus olhos, às minhas forças, é possível para Deus. Hoje, estive conversando ontem com algumas pessoas, com um ancião de uma de nossas igrejas, e ele disse: olha, como está complexo falar do amor de Deus, como nossos pastores estão ali tentando motivar a liderança da igreja, a associação e tal, mas devemos continuar falando do amor de Deus, vivendo o amor de Deus, nos preparando para a volta de Cristo, independente a despeito das coisas, se as pessoas vão aceitar ou não. Nossa missão é ir, levar, e pelo poder da fé, as pessoas que crerem, aceitarem, elas serão batizadas, preparadas para o reino do Senhor. Amém. O meu desejo nessa manhã é que o Espírito Santo do Senhor desça sobre essa igreja. Amém. Desça sobre esse distrito de Santo Amaro, sobre o pastor Mauro, sobre toda a liderança, sobre todos vocês ali, e que a gente saia daqui com essa convicção que o poder da fé está à nossa disposição, se nós o buscarmos a Deus em oração, em estudo da Bíblia, em pregação da palavra de Deus, em vir aos cultos. Como amanhã, por exemplo, vai ser um culto de louvor, mas vai ter a pregação também. Venha, traga os amigos. Vão ouvir boa música? Vamos ouvir boa música. Vamos ouvir testemunho? Então venha para cá. Aproveita as oportunidades. Aproveita tudo que tem ao nosso alcance para fazer para a honra e glória do Senhor. Amém. Mas antes de terminar, fazer essa oração final. Há alguém aqui que necessita de uma bênção especial? Eu sei que todos precisam, mas você tem algo que você deseja vir aqui no altar do Senhor, você não vai falar nada para mim, você vai colocar aqui, vai se colocar representando alguém da sua casa, da sua família, ou você mesmo, não sei qual a sua dificuldade. Se você quiser, vem aqui, vamos orar ao nosso Deus neste momento. Sai do seu lugar, você jovem, criança, irmão, irmã, seja o que quiser, vem aqui em nome de Deus. Porque essa música me fez lembrar lá do Quarteto Atos, música bem antiga. Quando eu falo antigo, não é que eu sou de 1500 não, tá, gente? Mas como o Quarteto Atos é da minha terra, de Belo Horizonte, Minas Gerais, então essa música é muito bonita, cantada de diversas versões. Então, muito obrigado, Rinaldo, pela mensagem, foi plausível pela graça de Deus. Há mais alguém que deseja vir à frente?
Deus sabe, Deus ouve e Deus vê. Do Inário Antigo, né? Deus nos conhece muito bem a nossa estrutura. E você não pode sair com essa certeza, com essa convicção de fé, da esperança da volta de Cristo, do milagre, da transformação, de tudo que Deus quer fazer em nossa vida. Um dos maiores milagres é de nos salvar, perdoar nós agora, nos restaurar e nos salvar para o reino dos céus. E Deus irá capacitar cada um de vocês, seja na oração, no canto, no aconselhamento, no estudo bíblico, na pregação, seja o que for, Deus irá capacitar cada um de vocês. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor nessa manhã. Pai amado, obrigado por essa palavra aberta nessa manhã. Obrigado porque o Teu Espírito Santo está em nosso meio e está atuando em cada vida presente nessa manhã. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado porque ainda temos liberdade para poder cultuar, louvar, engrandecer o Teu nome. E assim, mais uma vez nessa manhã o fizemos. Suplicamos a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor, por favor, aceita esse humilde louvor, embora defeituoso, mas pelo Espírito Santo, pela graça de Jesus, aqui todos nós estamos. O Senhor conhece cada coração, ó Deus. O Senhor conhece cada vida presente. Te peço humildemente, em nome de Jesus, que o Senhor Deus possa, mais uma vez, visitar esse homem, essa mulher, esse jovem, essa criança, esse menino, essa menina, para que todos saiam daqui transformados, revitalizados, reavivados pelo poder da palavra de Jesus. Amém. Senhor, abençoe a liderança dessa igreja, o pastor dessa igreja, a todos que aqui estão hoje pela manhã, que os Teus anjos possam acompanhar nós no dia a dia, que a bênção do Senhor se estenda na nossa vida espiritual, material, social, familiar, profissional, sentimental e financeiro. Abençoa cada um de nós, Pai, que assim venhamos sempre fazer a Tua santa vontade. Amém. Senhor, tome em Teus braços de amor esse Campuri que vai reunir mais de 26 mil desbravadores entre liderança e pessoas, que o Senhor possa abençoar a ida e a volta de todos eles, guardando, protegendo, dando vida, saúde, prosperidade, paz, alegria e, acima de tudo, a certeza do encontro com o Senhor, que será não somente ali, mas todos os dias da vida deles, da vida delas, até a volta de Jesus. Amém. Senhor, dê a nós um sábado feliz. Amém. Dê a nós a Tua paz e a Tua bênção, um bom almoço e uma tarde de paz, de alegria, de refrigério, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. E assim, ó Deus, vamos todos juntos orar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus abençoe vocês, um feliz sábado, estarei a porta para cumprimentá-los, e que a graça e o amor de Deus Pai e a comunhão de Jesus esteja sobre vocês. Amém.